Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa. Você tá bem, meu querido? Estou bem, cara. Graças a Deus. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando toda essa loucura aqui desse do NamaraCast. Nosso querido amigo Crildo. Suave, Crildão? Tranquilo, daquele jeito, pronto pra mais um episódio fuera. Exatamente. Rafoca, fala pra mim quem é o nosso convidado mais especial de hoje, querido? Hoje a gente vai trocar uma ideia diretamente lá de Maceió, Alagoas. Seja muito bem-vindo, Lobão. Obrigado, meu anjo. Muito Mais obrigado. uma vez, o Mais nosso uma vez, humilde grande podcast aqui. Faz um ano já que você veio aqui, pô? Eu creio que sim. Acho que faz mais de um ano, talvez, né? Um ano e alguns meses. Alguns meses. Pô, que da hora ter você de volta aqui. Eu tô honrado e grato pelo convite. É nóis, pô. E sempre que chamarem, estarei aqui. Oh, com Com certeza, todo prazer. cara. Pra gente é sensacional tu vir aqui e tá aqui com a gente. Você já é... Obrigado. Muito obrigado. Integrante Muito nosso obrigado. aí. Demorou? Só vou fazer um momento jabá rapidinho aqui. A gente tem uma parceria com a Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, sabe o que fazer no final de semana, entra lá no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com e vai ter lá a programação. Se você tem uma banda também que quiser fazer um som aí numa casa de qualidade, só mandar lá um direct pro LED, ele vai te atender lá, vai marcar uma data bacana pra você tocar com a sua galera. E a gente tem uma parceria também com o Gu Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, ele atende a domicílio, mas também ele trabalha ali na... qual é o nome da rua mesmo? Teodoro Sampaio. Ele tem uma loja lá, atende lá, mas também ele pode ir até você para fazer uma regulagem. A gente tem uma parceria também com a... Refuse. Que quer fazer? Refuse? Refuse, marca de roupas aí, com o nosso querido amigo Vandilson, tá? Refuse.brand, tá? Pra você que tá precisando de umas roupas com qualidade, tá? Essa aqui, ó, por exemplo, que eu tô usando aqui, ó, junto da Refuse, tá? A gente vai deixar o link deles aí embaixo, tá? Pra você tá dando uma olhadinha lá, vai ter camisas oversize, bermuda, regata. E logo menos a gente vai ter um cupom do Refuse, tá? Pra você. Da Refuse, desculpa. Da Refuse, pra você poder fazer as compras aqui pelo do Namara. É isso aí, Rafoca. Rapaz, Pode falar, fica. então deu certinho, porque eu estou precisando de roupas de qualidade. Estamos precisando dar um grau nos nossos instrumentos e um local para fazer um bom show. Então, É tudo. vou fazer. Vou Tem uma pedir camiseta lá? o contato do. Pega aí pra do- gente. Tem um presente pra você aqui, Lobão. Gente, não faça comigo, não. É lógico, pô. Rapaz, eu tava brincando. Assim, Era uma surpresa, mas rapaz, você estragou a surpresa, né, pô? Aí, ó. Hoje. Aqui, ó. Você usa que G ou honra. GG? Tem GG aí? É GG essa aqui, ó. Você usa GG aí? Ótimo. Camiseta Abre aí. ela aí pra mostrar aí, ó. Gente, o tamanho que você me der, eu vou usar. Tá vendo aí? Isso. Obrigado, que honra. Legal aí, Rapaz. presentinho aí da casa pra Muito você, obrigado. da Refuse, galera da Refuse. Tá? Ô, Lembrando meu. que logo menos a gente vai ter. Obrigado. Gostou? Amei. É isso aí. Lembrando também que logo menos a gente vai ter também alguns cupons de desconto, tá? Pra gente tá podendo fazer essa parceria aí, pra gente tá Sim, podendo tá obrigado. liberando Vai, esse desconto galera. pra galera aqui do. Refuse. Esse Correto? aí. Falei É isso certinho? mesmo, é isso mesmo. Eu recomendo. É isso aí. Lembrando também que tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos. Sim, tem nosso QR Code também. Você que gosta do nosso trampo aí, quiser dar um donate, a gente aceita de bom grado. Compartilha esse vídeo também, deixa aquele like, se inscreve no canal aí. E é nóis. Como a gente tava falando, a última vez que você veio aqui, você tava... Eu vou dar a minha camisa pra você. Pode dar. Você tava como candidato, né? A prefeitura lá de Foi. Maceió, era isso? Isso. E aí, como foi, cara? Como é esse lance da política aí? Foi uma experiência muito especial. Eu queria muito me candidatar a prefeito. Uhum. E a gente teve a oportunidade de ser candidato a prefeito e apresentamos vários projetos, né? Não houve uma vitória de ter o mandato, Uhum. mas houve uma vitória onde a gente conseguiu ter acesso à grande mídia local e apresentar vários projetos esses que a sociedade pôde cobrar daqueles que venceram a eleição. Uhum. Então, por exemplo, o projeto de ter na capital um hospital público veterinário, houve a cobrança para isso, né? E ainda o hospital não chegou. A necessidade de construir o principal mercado público da capital, Uhum. né? Houve essa cobrança e essa pressão, houve e ainda há.
E esse mercado público ainda não saiu do papel, né? Mas quem venceu a eleição Já está ciente da disse- situação. tá- estão todos cientes, e depois de uma eleição onde uma das principais um dos principais projetos meu era construir esse novo mercado público. Isso foi muito trabalhado, né? Então, a autoridade do dia, ela é cobrada toda vez que chove. Não basta chover muito, não. Só 20 minutinhos, a água já bate no joelho. Então, é de lá onde muitos moradores da região compram seus alimentos. Então, é inconcebível ter um mercado público. Imaginemos que o mercado da Lapa, o mercado municipal de São Paulo, com um tempinho de chuva, a água batesse no joelho na parte que vende carne, peixe e frango. Então, essa é a situação do nosso mercado público, né? Então, a cobrança para que o remédio, o canabidiol, né, os tratamentos feitos com cannabis, a lei pudesse ser regulamentada. É uma lei de minha autoria quando fui deputado estadual. Então, colocamos isso também na divulgação como projeto de governo, né? A faixa para motos, como tem aqui em São Paulo, né? Para evitar acidentes com motociclistas, né? Então, a gente trabalhou, divulgou muita coisa, apresentou muita coisa, e a sociedade cobra para que os gestores executem, né? E a gente segue na nossa jornada cobrando isso também, né? Só que meu coração ele é dividido em duas bandas, né? Uma parte é o trabalho comunitário e a outra parte é o trabalho artístico, né? Da banda e tudo mais. Sim. E a gente dedicou agora um tempinho para essa nossa paixão, Parte né? artística agora. Que é a parte artística, né? Da banda cheia de calcinha. Mano, tipo assim, e você tá em São Paulo, vai rolar um show aí, né, mano? Em breve Sim. aí. Dia 13 de julho, Uhum. no dia Mundial do Rock, vamos ter a oportunidade de abrir para uma banda que eu sou muito fã, que é a banda Massacration. Pô, que foda, hein, cara. Vai ter eu soube, mas foi recente, vai ter uma primeiríssima banda que vai abrir mesmo, assim, né? Vocês vão ser a segunda banda de abertura. A segunda em seguida, fechando a noite com chave de ouro, o Massacration. Ah, que legal. Me desculpe, eu fiquei sabendo há pouco e eu não gravei o nome da banda, me perdoe. Aham. Mas vai ser uma noite muito, muito feliz, muito animada. E o Cine já é uma casa legal também, você já tocou lá? Ou já viu algum show lá alguma vez? Eu lhe confesso que eu não conhecia a casa, bem da verdade. Uhum. Passei a conhecer É bem legal. a partir da data, né, Uhum. do show. Mas eu pesquisei e realmente é interessante a casa, É sabe? bonito ali, é na Liberdade ali. Isso. Inclusive, eu já fiz até uma comunicação, iniciei uma comunicação que eu pretendo organizar um show lá, né? Sim, é legal, pô. Que eu gosto de organizar show também, né? Você fazia bastante isso lá em Maceió, não fazia? Eu lembro que você contou aqui pra gente. Você Sim. fazia vários eventos lá, né? É. Mas tá rolando ainda, Lobão? Tá fazendo uns eventos lá ainda? Como que tá agora que você tá mais dedicado à parte artística? Tá fazendo lá? Como que tá? A gente estamos, na medida do possível, organizando os eventos, mas eu preciso muito dar uma atenção ao artista, a banda cheia de calcinha, Uhum. né? Então, depois que eu concluí a jornada do pós-eleição, eu digo, não, agora eu preciso dar atenção a esse outro projeto do coração. Aí a gente passou a focar em voltar a tocar, convidar as bandas para participarem, mas eu precisava agir aqui em São Paulo, Uhum. né? Aí aqui estamos, né?
esse intercâmbio ele é necessário. Eu digo, eu vou agir sim, mas vou dar uma atenção Sim, fortalecer, né? O cheiro de calcinha um pouco mais, né? em Maceió, mas especialmente em São Paulo. Sim. Porque em Maceió a turma já conhece Uhum. e sempre deu certo, né? Uhum. Mas digo, eu preciso agora com o meu juízo da galera de Outixada. E aqui estou. sim. Ô, Lobão, quando você Eu tava- demoro muito a responder, né? Eu fico enrolando muito, né? Eu Não, vou tentar, não. eu vou tentar você, né? Você vai no seu tempo, sem Fico problema. gaguejando e tal. Ô, Lobão, quando você tava ali se candidatando a prefeito de Maceió lá, você tinha algum projeto pra cultura ali, pra poder fazer mais organização de shows, mais eventos, assim? Tinha Sim. essa pauta na Tinha, sua campanha lá? tinha. Como é que você queria fazer se você fosse prefeito? O que você acha que dava pra fazer ali? Olha, antes da candidatura para prefeito, eu fui vereador, né? Sim. Nós colocamos o dia do rock de Maceió, o dia do metal, o dia do reggae. O dia do surf, o dia do skate, né? Aí nós colocamos como o Maceió Motofest como integrando o calendário oficial do município de Maceió. Então, seguramente valorizar bem o artista local, né, com essa minha experiência e amizades que temos aqui em São Paulo, fortalecer o intercâmbio, né? Então, agir na música assim, apoiando os artistas, mas não só da música, mas também do teatro, da literatura, da comédia, né? Do audiovisual. Então, você tem um leque de situações para atender, né? Acontece muito em Maceió, não desmerecendo os artistas, me perdoe, mas eu creio que atender o artista local, né, e pagar direitinho, pagar em dia, pagar decente, eu acho que é necessário, né? E fortalecer o intercâmbio também, né? E também está aberto às novas ideias, né? Uhum. Porque aqui em São Paulo a gente tinha aquele street rock, né? Que era todo mês que tinha, né, Rafa? Acho que era todo mês isso. Todo mês tinha um evento ali que chamava várias bandas undergrounds ali do circuito da cena e montava um evento onde você levava 1 quilo de alimento, né? Isso. E podia entrar no show lá pra poder curtir e tal. E era bem legal. Assim, ia muita gente na época, assim, né? Imagino que vocês também tinham um projeto parecido lá em Maceió, né? A gente está sempre aberto às boas ideias Sim. e tentando captá-las e tentar aplicar lá. Eu, quando coloquei o dia do rock de Maceió, foi justamente o segundo sábado de janeiro. Mas por que o segundo sábado de janeiro? Né? Porque é temporada de férias e tal. Né? Maceió recebe muitos turistas, né? De várias partes do Brasil e do mundo. Então, quem estaria lá nos visitando ia ter oportunidade de ver o artista local tocando sem paredes, né? Uhum. Tocando com estrutura né? Aberta ao público. Então, por isso de ser né, num momento assim de alta temporada, né? E lá tem muita gente talentosa, sabe? Que carece de... Como aqui também, né? Sim, sim. Que carece de oportunidade, né? É importante valorizar o autoral. E quando você chega lá no... É Congresso que fala lá, não é Senado? No meu caso, como eu fui Aqui é vereador, Assembleia Legislativa, né? isso. Lá era o quê? Lá também tem, no caso, Assembleia. a Assembleia é de âmbito estadual e a Câmara dos Vereadores é no âmbito municipal. Sim, quando você chega lá na Assembleia lá, para poder... Com essa ideia de fazer o dia e tal, como é que você chega? Você chega lá e faz uma campanha? Como é que funciona? Para você poder colocar em pauta essa ideia? Tem o projeto, né? É o projeto, exatamente o projeto. Como é que você faz? Tanto tem o projeto de lei, Uhum. como tem a indicação. Sim. Né? No caso, para ter o dia do rock de Maceió,
inicialmente, foi um projeto de lei, né, para que integre o calendário oficial do município aquela data, né? Tem a sua justificativa, né? E a nossa era para valorizar o artista local e tal, tal, tal. Isso é bom porque caso queiram fazer um evento com um artista local, tem uma lei que respalda, né? Então a atenção é melhor, Sim. né? Então ela existe, né? Assim como tem também o Dia do Reggae. Agora vai muito Todos do esses dias gestor aí eles querer... passaram, né? Eles passaram Sim, lá, sim, vira. isso. Sim. Teve alguém lá dentro lá que ficou com o olho torto e falou assim, pô, sério mesmo que ele quer fazer isso? Ou foi tranquilo, assim, todo mundo abraçou a ideia? É, é, não abraçou, tudo tranquilo. Porque tem um É, benefício também pro Estado ali, né? tem, Pra prefeitura. e você gera oportunidade, Sim. né? Aconteceu de ter uma notinha na imprensa que, assim, como para tudo é o primeiro passo, eu digo, o primeiro passo eu vou colocar eu vou inserir no calendário oficial do município o Dia do Rock de Maceió, né? Uhum. Depois viriam, como chegaram, outros projetos, outras ideias, né? Houve uma criticazinha natural. Sim. Digo, não, mas calma, gente, esse é o primeiro projeto, vai vir outros, né? Vai vir outros em outras áreas, né? De infraestrutura, de saúde, de educação, de cultura, né? Do bem-estar animal, né? Uhum. Essa é só a primeira, né? Sim. Não fique achando que eu vou ficar circunscrito a Não, um sim. tema Tem só. várias coisas ali. Acho que creio que você tem vários projetos, assim, não só pra cultura, né? Pra todas as áreas, tanto como hospitalar, educação e tal, né? Sim. Esse do Mercadão que você falou, eu lembro que você fez até uns vídeos lá, né? Eu lembro que você postou no Instagram, você fez, eu acho que um Reels lá, mostrando a situação lá do Mercadão. O mercado da produção, ele existe há pelo menos 48 anos, né? E eu soube que no primeiro inverno ele já inundou, né? Ele foi projetado, Ele é pra baixo, é tipo um sub, assim? ele fica numa situação assim, meio que de bacia, assim. Rapaz, não pensaram nessa situação e depois, né? Aí eu tenho registros lá de 2007, 2011, né? E estamos em 2025 e nada mudou. Não, né? Mas por que não chega, Lobão? O pessoal manda lá, manda vídeo, manda o pessoal lá, e o que a prefeitura fala? O que as pessoas responsáveis dizem? Falam a respeito disso? Eles fazem vista grossa? Como é que é? Isso mesmo, né? Falam que vão resolver e tal, E mas fica nessa, né? infelizmente, né, É tipo quando manda o homem lavar a louça, né? Não, eu vou lavar. eu sou muito prático, né? Que, na realidade é que estamos em 2025 e o mercado da produção está pior do que antes, né? É só rindo pra não chorar, né? Infelizmente. Mas eu tenho fé que ele em breve vai ser melhorado. Eu, como sempre digo, né, eu nunca vou desistir do mercado da produção nem de outros projetos na nossa cidade. Ô Lobão, antes da gente voltar pra falar de música, só mais uma pergunta ali referente à sua candidatura ali a prefeito. Como que era a agenda, velho, pra você, a sua agenda de candidato ali? De manhã tem que ir entrevista, tem que. Você não para, é 24/48, assim? Tem que ser assim. Todo dia postando, todo dia. Isso. Tem que ser, né? Contato direto, né? Mas eu já estava em ritmo de campanha, já estava no ritmo já na pré-campanha, Sim. né? Que você tem que ver, tem que rever como é que está a cidade, né? Como é que está a região norte, a região sul, né? A parte alta, né? Como é que está a UPA, como é que está a escola, Uhum. né? Como é que está as vias principais, mas especialmente
as entradas, né? A intimidade do bairro, né? Se chegou a drenagem, se chegou a pavimentação, se chegou a iluminação, se a escola tem ar-condicionado ou não, se o prefeito tá se o professor está satisfeito ou não. Então, você precisa. Se você roda a cidade, você vai em ruas que são de terra. E uma rua de terra, ela não é uma rua salubre, né? Uma criança passar o dia inteiro, um adulto ali respirando poeira, você adoece, né? Então tem que haver esse cuidado, né? Na drenagem, na pavimentação, tem que existir, né? É inconcebível uma casa onde chove e a casa inunda, né? Então, mas isso é o tipo de visão que só quem tem é quem vem da base, meus amigos, né? Eu peço até desculpas pela o tom, mas eu acho que você colocar o filho do rico para cuidar do pobre, eu acho que não dá certo. Não mesmo. Né? Então, só quem pode cuidar melhor do povo é quem vem da base mesmo, sabe onde o calo aperta, sabe a importância. Por exemplo, sabe a importância de uma caçamba de aterro, né, de metralha. Né? Lá, eu sou filho de um bairro chamado Vila Brejal. Né? Você pega aqui a comunidade mais carente de São Paulo, então bote nela o nome Vila Brejal, é de onde eu venho. Foi ali que nasceu a banda Cheia de Calcinha também. Então lá as casas elas vão afundando com o passar dos dias. Então eu sei a importância de uma caçamba de metralha. Para quem não sabe, a metralha é o resto de construção, né? Então você quando consegue subir o piso da casa, né? Uma casa úmida onde tem criança, idoso, então isso é uma casa insalubre, né? Então, quando pensa em chover, a casa já está inundada. Então, isso é inconcebível. Então, tem que chegar lá e resolver. Subir o piso, né? Deixar a casa saudável para a pessoa poder viver com o mínimo de dignidade, né? E às vezes o filho do rico cuidando disso, ele não tem essa mesma visão, essa mesma vivência, né? E ele não consegue entender o desespero do que é a situação, né? Não, porque ele não vivenciou isso, né? Ele fez uma visita, ele viu a foto, ele leu sobre isso, mas ele não precisou, né? Ele não foi, ele não precisou de uma feira livre para ir vender, para tirar dali o seu sustento. Então ele não imagina o quão importante é ter ali aquela proteção contra sol e chuva, ter o banheiro público organizado direitinho ao dispor da população. Isso só sabe quem passa, né, quem sofre. É como também o remédio que é o canabidiol, né? O cara, a autoridade, ele sabe que da sua eficácia, ele compra o remédio, ele importa, ele adquire o remédio, ele dá para o seu parente, mas na hora dele votar no projeto, ele não vota. Por que você acha que ele não volta? Tem muito preconceito. É hipocrisia, mas ele sabe que funciona, ele sabe. Ele já usa o remédio, ele já dá para o seu parente que tem Alzheimer, Parkinson, né, ou outra condição. Mas na hora dele defender, ele não vota nesse projeto. Acho que é muito egoísta isso, egoísmo. Porque Não você está utilizando de uma coisa e tá evitando que tá votando em pró que as pessoas não consumam esse tipo de... Mas isso é próprio de político que não tem compromisso com o povo. Ele tem compromisso com o poder, com ele, né? Sim. Ele não quer colocar em risco o mandato, o cargo. É porque tem muita gente que tem preconceito também, né, Lumonge? E aí ninguém quer ser o pai da criança, né? Pra liberar o canabidiol, não é isso mais ou menos que rola? Igual a legalização, né? Os caras sabem que não faz mal mais, mas ninguém quer assumir, tipo, colocar o nome lá. Eu voltei contra a descriminalização. Mas todo mundo sabe que vai ser melhor pro país. A gente tá falando de Maceió.
Mas Perfeito. eu digo no modo geral, todos os políticos lá no Congresso sabem que se você fazer uma descriminalização ou uma pré-liberação, muita coisa vai melhorar, né? Tanto de estudos, né? Enfim. Sim, claro. Só que ninguém quer ser o pai da criança, né? Porque ninguém quer ser taxado como o político que liberou a maconha, liberou o canabidiol. Então acho que lá deve, talvez, que nem você falou, eles sabem que faz bem, usa, mas não quer assumir pra si, né? Acho que é por causa do preconceito da É que, população, é né? que tem uma questão que você brigar por isso é uma parada que não é tão popular. Então você acaba perdendo um pouco o lance dos votos. E aí os caras não querem perder voto. E se queimar, tipo, no futuro debate, esse político aí é o É. cara que foi a favor da alegação da maconha. É porque é impopular, tipo assim. então. Tem muita gente que ainda não conhece direito, não tem um aprofundamento no assunto, e aí tem esse preconceito, eu digo assim, da população. E aí tem muito político que, como o próprio Lobão falou, é a própria hipocrisia, porque ele usa isso na família, ele sabe que tem um efeito bom, para várias doenças já é comprovado cientificamente, Isso. mas é impopular. Ele fala assim, não, eu não vou perder voto, então é difícil. Que nem eu falei, ninguém quer assumir a criança. Agora tem aqueles que querem, né? Aqui em São Paulo tem o deputado Caio França, Uhum. né? Tem o deputado Suplicy, né? Lá em Maceió teve eu, né? E a Assembleia Legislativa de Alagoas, ela aprovou o nosso projeto de lei. Então, recentemente, o governador do estado, ele regulamentou recentemente, está com acho que uma semana, né? Então, na minha avaliação, ele regulamentou num tempo bom, né? A lei, isso sou muito grato à Assembleia Legislativa, né, por ter abraçado o nosso projeto. Eles entenderam o quão necessário era para cuidar das pessoas, entender a sua eficácia, importância e seriedade do tema. Tramitou de forma célere nas comissões. O projeto de lei tornou-se lei, foi promulgado, carecia de forma seguinte à sua regulamentação. Então, foram quase 3 anos de, vamos dizer assim, de maturação, né? Então, nesse momento agora, o governador do estado teve a devida segurança jurídica e científica, né? Então, ela chegou num bom momento. Então, é disso adiante, né? Então, vai ser possível tratar das crianças e adolescentes e vamos avançando para as demais condições. E veja que avanço, né? Isso era impensável há 10 anos. Sim. Né? Então, é assim mesmo, aos pouquinhos você vai informando, a ciência vai apresentando mais evidências, né, positivas, né? Até o ponto da gente poder chegar num estágio de equilíbrio, né? De civilidade, né? De avanço, né? Da gente poder, ao invés do cidadão ter custos com isso, né? Do Estado gastar, ter despesa, do Estado poder lucrar, né? Fazer como ocorre no Canadá, né? Como ocorre em outros países, né? Quem são os políticos covardes? Quem são eles para contradizer o que os países que entenderam que a cannabis não é um problema, ela é a solução. Né? Então, na indústria, né? na medicina, né? Isso a gente vai avançando, né? Com um trabalho sério, diário, né? Então, se fosse algo que fosse prejudicial,
não haveria um avanço nos Estados Unidos, né, em relação à cannabis, né? Não haveria um avanço no Uruguai, né? Não haveria um avanço, enfim, né, Sim, Argentina, na Argentina, Canadá não é? também. No Canadá, e tal, em Israel, né? Israel, né? Lá grandes estudos vieram de Israel. Mas, Né? mas bom, você não acha, na verdade, não é o que você acha, né? Eu queria saber de você, dentro da política ali que você vive ali, com outros companheiros que também estão fazendo ali o mesmo trabalho que você, Companheiros. outros companheiros, você fazendo o mesmo trampo que você faz lá dentro, falta muito, o que você acha? Falta muito para ter uma legalização da maconha ali, assim, a ideia de legalizar, de tirar toda essa burocracia de cima, você acha que vai demorar muito para isso? Olha, isso no meu modo Na sua de visão que você tem enxergar. lá de dentro, O avanço medicinal ele já está ocorrendo, e o né? recreativo. Eu creio que esse debate ele já ocorre, Hum. agora que tem que partir de Brasília, não é? Né? Eu acho que, na minha modesta avaliação, o pior cenário é o que aí está, né? A cannabis, ela sem... O Estado não tem o controle, né? O Estado ele tem o, o ônus, Hum. né? Ele enxuga gelo, isso, os especialistas já dizem isso, né? Ninguém está dizendo assim, liberou geral e incentivar tudo, não é isso. É você ter regras, né? Como é tratado o cigarro, como é tratado o álcool, né? Você tem regras. Aí você consegue ter o equilíbrio, né? Você consegue ter um equilíbrio, uma saúde social, Isso, né? e também, o que a gente vê também, por exemplo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos lá, os caras ganham muito dinheiro com cannabis, né? Tanto medicinal quanto para uso recreativo. E é um dinheiro, assim, que se você for ver, se for abrir um mercado aqui no Brasil, pô, aqui tem lugar pra caramba pra plantar, né? Vendo como o negócio, o business da coisa, né? Sim, Então é um dinheiro a mais que entra pro país, não é? com certeza. Uma economia a mais ali. Isso, né? Todo mundo já sabe, né? A planta, você faz roupa, você usa na construção civil, né? Ela regenera o solo, você faz biocombustível. E o Brasil ele pode ser o maior produtor é, de, De cannabis. dessa commodity. Só que a gente tá no caminho contrário, né? A gente tá gastando, podendo estar lucrando, gerando emprego, né? E, é, e falando a verdade, dizer, olha, é, reitero, não é incentivar ninguém a fumar maconha, Não, né? E o fumar maconha é a ponta do iceberg. Você tem um- uma peça gigante de situações onde você aplica a planta, né? Todo mundo sabe, né? Sim, As caravelas as velas das caravelas eram feitas da fibra da cannabis, né? sim. As cordas também e tudo mais. Eu estava vendo outro dia, não era um vídeo sobre cannabis, foi sobre como se constituiu o Estado americano, né? Os Estados Unidos. Em dado momento, né, rapaz, foram tipo 2, 3 segundos. É um comentário assim que
entre os Estados Unidos e França e Inglaterra havia o comércio do cânhamo e citavam mais outras duas commodities, mas citaram o cânhamo. Uhum. Bom, e seguiu, né, a história, né, americana. Então, assim, isso em 1700 e lá vai bolinha. Então, não é de agora, né? Quiseram tornar a cannabis um problema quando ela começou a atrapalhar outras indústrias, né? A indústria do nylon, a indústria têxtil, né? Do papel. Então, digo, ó, isso aqui vai atrapalhar o nosso lucro. Então, fala que é problema, né? Então, você desconstruir um século de campanha contra, né, é um desafio, mas que as pessoas estão atentas a isso, né? E aos pouquinhos vamos conseguindo É porque também não dá pra fazer tudo de esclarecer. uma vez da noite pro dia, né? Não dá. Ainda não mais dá. com um assunto delicado como esse, né? Isso. Então tem que ser aos pouquinhos. Ó, Né? é verdade. Então, para defender isso, né, até entender que com cabelo curto era melhor. Né? Então, assim, eu jamais avançaria no assunto. Eu até peço desculpas de estar abordando o assunto Fica à vontade, Lobão, aqui você que manda. no estilo cheiro de calcinha, né? Eu gosto de tratar do assunto com o meu ternozinho, tá? Com cabelo baixinho e tudo mais. Que tem que haver esse cuidado para entenderem que a coisa ela é séria. Né? Você tá falando de vidas, né? De saúde pública, né? De algo que as pessoas é uma realidade. Você encontra em qualquer lugar, mas você não encontra, sabe lá o que é que você está encontrando, né? E como é que aquilo chegou até a pessoa, né? Tem sangue ali naquele produto, não é? Então, e o dinheiro do contribuinte que o Estado gasta para combater, né? É um formato pouco inteligente. Você encarcera mais pessoas, especialmente pretas e pobres, né, periféricas, né? Morre mais gente. Você coloca cidadão contra cidadão. Eu não estou falando, reitero, de incentivar ninguém a fumar maconha, não. Eu me refiro a você equilibrar a coisa. Né? Como também assim, você não incentivar ninguém a beber, né? Que sabe que faz mal. Fumar maconha faz mal. Existe a queima, a combustão, faz mal. Você inalar a fumaça faz mal. Né? Agora, mal pior faz ela estando proibida, criminalizada. Né? Então, aí você Porque, não tem assim, o controle. tem um consumo, tem gente que consome ali, né? Tem gente que usa, tem gente que faz uso da cannabis. Isso. É o mercado. É o mercado. É o mercado. É como tem gente que fuma cigarro, Isso. tem gente que bebe. Então, Perfeito. Então que tenha o mesmo respeito. uma mesmo regra controle. e algo para poder. Perfeito. É isso. É a regra. Você bota, reiterando, né? Você bota a regra para o tabaco, você bota a regra para o álcool, e a cannabis não tem regra. A regra tá criminalizada. Sim. Então, o povo, a sociedade paga um preço alto por isso. Né? Com certeza. Com Né? encarceramento, com tudo aquilo que algo que é criminalizado proporciona, né? O embate, né? Para uma viatura sair do batalhão e até determinado local para tentar Fazer uma de apreensão. cannabis tem um gasto. Sim.
tem um custo, né? Custo com combustível, com tempo, com pessoal, com equipe. E você coloca é um formato burro. Você coloca o cidadão contra cidadão. Né? Aí depois, que Deus o livre, sai todo mundo vivo do processo. Sim. Aí alguém vai preso. E- Aí o Estado, ou seja, a gente paga para manter alguém encarcerado. O cara que foi encarcerado por uma porção de mato, ele sai pior do que entrou. Então, Ele faz a faculdade lá tá dentro, tudo errado. os cursos. É um formato pouco inteligente. Uhum. Né? É que nem eu falei, tem um mercado ali, gente. Tem né, tem gente que consome, tem uma demanda ali. Tem a demanda. Então, Então- o ideal seria, peraí, o que é que deu certo no mundo? Ou então, assim, onde é que a sociedade sangra menos? Sim. É com ela criminalizada como está ou ela com regras? Né? O melhor seria que ninguém não utilizasse droga alguma. Uhum. Mas é uma Mas aí a vida não ia ter graça. Aí você fode com a sociedade. Tô brincando. não teria a ver. Mas quando você consegue organizar, dar a devida a regra, né? Você trata o cidadão com devido respeito, né? Aí a coisa avança, né? Teve um tempo que você ter alguém escravo era legal, né? E houve uma luta até a gente vencer isso, né? Não vencemos ainda totalmente, né? verdade. Mas, assim, né? Então, vai chegar no momento da gente conseguir isso, né? Agora, é preciso realmente tratar a coisa com seriedade, com equilíbrio, né? Talvez aí que vem a importância, né? É você não colocar no poder os mesmos. É aí que tá a chave da coisa. Ah, mas às vezes você vai, não tem muita opção, pô. Aí você vai ver um é filho do cara que já tava, aí outro é filho do cara que já teve lá. Mas o poder ele emana do povo, né? Uhum. Eles dizem, não, peraí, aquele nome ali, ele não tem compromisso com o povo. Aquele nome ali, ele faz cadastro, ele compra voto. Então, o político que faz cadastro, que compra voto, ele não tem compromisso com o cidadão. Ele não vai abraçar uma pauta que eu sei que isso vai fazer um bem ao povo, mas ela requer um desafio. Ela coloca o meu nome ou o meu voto em risco. Mas eu sou um estadista, né? Eu quero que esse benefício chegue para o povo, nem que eu pague um preço disso. Eu sei que o que eu vou fazer aqui vai dar um resultado bom para o povo daqui a 10 anos. Né? Então você começa aqui, aí você apanha aqui, você é incompreendido aqui, mas você sabe que daqui a tanto tempo isso vai dar um resultado que vai... É aquela coisa, aí uma vamos- sementinha, né? Aí vamos dizer, rapaz, isso lá atrás aquele cara pensou nisso e era isso aqui que ele queria, olha só. Aí foi preciso você se sacrificar aqui atrás. Né? Então, voltando, né? Sem ser redundante, mas voltando, eu paguei um preço duro quando eu lancei o projeto do acesso universal aos tratamentos de saúde feitos da cannabis, o investimento em pesquisa e outras providências, quando eu coloquei isso em 2022. Né? Eu era deputado estadual, tive a oportunidade de ter 9 meses como deputado e eu, depois de maturar bem esse tema, eu coloquei o projeto de lei.
eu perdi voto. Quer ver uma coisa? Eu não precisava, mas eu fiz campanha tratando desse tema. E já sabendo que o meu projeto de lei, ele tornaria-se lei. Mas eu fiz questão, sabe por quê? Para poder o cidadão ele ter acesso àquele panfletinho com o nome das doenças, das condições que a cannabis trata, né? Para poder você ir orientando e passando a informação. Sim. Né? E eu perdi voto. Mas eu, no meu coração, dizia, olha, daqui a 5, 4, 8, 10 anos, aquela pessoa que não compreendeu aquilo naquele momento, ela vai saber, vai entender. Um dia ela entende. Teve alguém que chegou pra você e falou assim, pô, Lobo, naquela época ela não concordava com você, mas hoje eu vendo que isso é importante. Teve parlamentar que disse, rapaz, olha, eu votei contra, mas o médico, ele me passou e eu tomei, eu tava com a dor no braço e tal, e eu tomei e tal. Aí ele fala isso pra você na próxima eu- votação lá, e ele eu vota votei contra de novo. E eu votei contra e tô tomando remédio. Eu digo, não, mas você votou contra porque você tem as suas convicções e a gente respeita. Mas o que importa é que você teve a oportunidade do médico te recomendar, você pôde comprar, comprou, fez uso do remédio e viu que dá eficácia. Então, o que a gente apresentou, né, é uma realidade e você está tendo a oportunidade de ver que é algo que a ciência e a medicina respalda, né? Então, vamos em frente. Né? É isso aí. Você ia fazer uma pergunta? Então, eu ia falar falar de música, né? Sim, sim. Pô, te falando só de política, né? Puta papo chato. Falar de política, mano. Ô, Lobão. Posso fazer uma pergunta? Claro, Até fica à vontade. duas, por favor. né? Vou começar com a pergunta. Da onde surgiu o bate-cabeça que a galera faz no cheiro de calcinha, o tal de arreia? Rapaz, eu gosto de vários estilos musicais, né? Uhum. Forró, axé. Claro que o rock vem em primeiro lugar, né? E tanto que para trabalhar eu preferi trabalhar com rock, né? Aham. Mas assim, eu gosto de música brasileira. E eu sou fã do Asa de Águia. Nossa, Diago, que bom. Asa de Águia, Chiclete com Banana. Dança da manivela. Isso, Eu fui perguntar pra ela, meu amor. Se a dança da manivela, eu acho massa. Aí o Duval, ele fala, o Asa Arreia, Arreia, né? E o fãzão de Asa de Águia e tal. Eu digo, vou usar aqui o Arreia também. Quer ver uma coisa legal? Nessa coisa de assim, né? De copiar boas ideias. Eu fui para um show do Cosos. Eu achei muito massa quando eles, lá no show em Maceió, eles diziam, pessoal, vamos dividir aqui a galera de Maceió e a galera de Alagoas. Eu achei tão massa aquilo que aconteceu. Aí depois começou o cacete e a galera se juntou. Uhum. Aí no show da gente, eu divido também a galera, né? Inspirado no Cosmos, né? E deu certo? Deu certo, né? Aí, só que a gente é assim, quem já ficou com a mulher do delegado e que ainda vai ficar com a mulher do delegado. A gente entra com a música Você Tá Boa, que é um forró, né? É um forró de Antônio Barros, saudosa memória, que nós perdemos, infelizmente, há alguns meses, Uhum. que é o autor da música Homem com H, né? Que é do... Do Ney Matogrosso. Exatamente. Que né, interpreta. Aí a gente regravou, né? Faz tempo, muito tempo, eu não vejo. O meu desejo era rever sua pessoa. Eu tô feliz porque você tá boa. Aí fica assim, só pra aquela roda, é muito legal. Caralho, que foda, mano. Aí o Arreia vem daí, né? Aí tem. A gente gosta de fazer as músicas autorais, né? E as versões. E as versões também, né? A mais recente é Pau do Índio.
Fica falar, isso que eu vou perguntar agora. Vai sair o pau do índio, vai sair pra fora agora. Vai sair nova agora, né? É. Caralho. E aí, fala aí dessa música, a história do pau do índio. Ela é uma lambada das antigas. Pra quem né? não sabe que a lambada é um Meu ritmo muito remédio. forte no começo dos anos 90, né? Isso, é. É uma lambada, é meu merengue e tal. Uhum. E assim, o índio me deu um remédio pra dor de cabeça, mas o remédio do índio fez a minha cabeça. Foxa, menina foxa. Bem dançante, bem legal. Isso que eu, década de 80, 90 e tal, eu, garoto, ouvi, né? Isso traga em minha lembrança, né? Eu digo, rapaz, eu tava bem fazer uma versão, Mas cacete, porreta, né? mas porreta. Aí fizemos. Aí em dado momento eu coloquei um trechinho assim, né? De um cuidado, né? Com o meio ambiente, né? Com os recursos naturais e tudo mais, né? Aí tem um palavrãozinho aqui ou ali e tal, né? Respeitem a minha tribo, né? Preservem a minha mata, né? Devolva a minha paz e tal. Aí um amigo nosso disse, Lobão, que tal que se nessa parte aqui nós convidássemos a galera que faz um gutural aqui da cidade, aí veio, Faz o quê? Desculpa. faz um Gutural. vocal Ah, o vocal. Ah, tá. gutural, né, Uhum. tal, né? Rapaz, e lá tem uma galera muito competente, a Dani Serafim, tem o Léo, o professor Léo, tem o Alan da banda Abismo, o Pedro da banda Pure Hate, o Rodolfo da banda Sanatória. Faltou mais algum amigo? Não, faltou não. Essas vozes se uniram e fazem o gutural, né? Uhum. Da música. E é uma música bem legal. Ela tem 3 ritmos diferentes, né? Uhum. Muito deliciosa de tocar. Vamos tocar lá no show do show. Massacration. Uhum. E aí, É o tá. pau do índio. Que é aquela bebida, né? Pau do índio, né? Mas eu queria te perguntar. É justamente a bebida, desculpe interromper. Uhum. Sabe que o meu cabelo ele cresce de forma muito rápida, né? Eu tomo uma lapada da Pau do bebida pau do índio, né? Que é uma mistura de raízes, né? Com algumas plantas e tal, algumas ervas, né? E eu tomo e o cabelo cresce. Eu preciso tomar uma lapada dessa do pau do Tem que dar índio. pro Zé, pô. Isso. E tem aquela bebida também, tem aquela bebida também, a Xota da Índia. É, Já muito ouviu bom falar também. já? Já, Xota da claro, Índia? claro. O próprio o Chorão falava que tem a música, né? Xota da Índia, veneno do cão, isso não depois só pra você. Tem uma música do Charlie Brown que ele fala. E é uma bebida, chama Xota da Índia. Isso daí. Será que é do mesmo criador do pau do índio? Será que... Rapaz, eu não duvido nada, não. Agora que eu já fiquei com vontade de experimentar a Xota da Índia, eu só fiquei. Ô, Lobão, aí. Vou procurar aqui. Rapaz, que saudade de estar aqui com vocês. Viu? Que bom, Obrigado. velho, fico feliz Obrigado. Do você fundo, tá aqui. Obrigado. É sempre bom. É que eu vou colocar o pau do índio na tela. A colocar o pau do índio, queridão. E o Lobão. E aí, tava indo pra São Paulo, mano. Qual que é o projeto novo do Calcinha? Um cheiro de calcinha, gravar coisa nova. Olha o pau do índio aí na tela. Olha só que legal. Arco Aguardente- grande esse arco, né? Grandão. Você tá ligado que o arco tem a maldade ali, né? Que é a cabeça do o pau do índio. Os caras é Resenha, foda, Tem né? a Mas Xota da Índia como, também. como o que eu Rafa procurei. falou, né? Eu vou procurar. Tem várias cachaças assim que os caras Isso. fazem com uma mistura de ervas e dão esses nomes pra chamar atenção, né? Então, assim, tem pau do índio, Xota da Índia, tem vários. Não, mas o melhor é de onde vem a produção, né? Produzido em pica torta, engarrafado por Tomás Sem Dó, município de Pau Comprido. Porto Seguro, Por seguro Bahia. daí. É massa. Afrodisíaco, hein? Mas será que fica desse tamanho aí quando toma, ô Lobão? Nossa, agora que eu percebi que o arco dele era o Fica? Desse Oi? tamanho ou só o cabelo que cresce? Só o cabelo ou
O bico do bully fica desse tamanho também. Não é porque, no caso, o meu já é grande, né? Então, o meu já é grande. Então, o efeito, ao invés de ele crescer, porque já é grande, vai pro cabelo, entendeu? Aí vai pro cabelo, porque o corpo já entende que tá tudo grande. Já. Só falta. Nele, epa, Bico do bullying. o que tá curto é o cabelo. Essa é nova. Onde você tirou essa bico do bullying? Mas deixa eu te perguntar, mas essa música você tava falando que ela já foi feita há um tempo atrás. Já, né? já, Mas tá não. lançando... A gente pegou a. É uma versão ou vocês que... É uma versão. Ah, é uma versão também. A gente preserva a letra, Uhum. 50% da letra a gente preserva. E de uma parte pra frente há uma mudança. É a Xota da Índia. Xota da Índia. Xota da Índia. Xota da Índia. Que legal, né? Muito bom. É muito bom. Continua, Lobão, desculpa te atrapalhar. Não, tranquilo. Em determinado momento a gente interrompe a letra e começa aí vem a nossa letra, né? Entendi. Aí vem o arranjozinho e tal. De quem que é a versão original? Você lembra? Sabe de quem que é a parte? Rapaz, acho que é de Carlinhos Axé. Uhum. Carlinhos Axé. Isso. Sabe quem que eu tô ouvindo muito? Eu não sei se ele é de Alagoas. Acho que é Marcinho Sensação. É isso? Marcinho Sensação. É, ele toca um teclado. Faz um som, o show dele bomba pra caralho. Acho que é Marcinho Sensação. Sabe quem que é? Meu anjo, me perdoe. Que ele fez uma versão da... É Marcinho Sensação. Que ele fez a versão da Mulher Roleira. Mas você lembra dessa música, Mulher Roleira? Eu tô aqui puxando aqui no HD. Não lembro, né? É uma música muito famosa. Ô, mulher roleira. Sim, perfeito. Sim, claro, sim. Então, esse cara, ele resgravou essa música e, pô, tá estourando, cara. Eu só não sei de que estado que ele é, mas eu acho que ele é lá de Alagoas, pô. Tem muita coisa boa que, assim, ela aconteceu, né? Aí Uhum. Tá adormecido Uhum. e, de repente, as novas gerações não vivenciaram e a gente vai ter a oportunidade de pegar, De olha, galera, resgatar, sim. isso aqui que foi Uhum. sucesso, tal, né? Você viu que o Eu pessoal tô tá vendo muito fazendo. isso. Ele tá pegando os funks e colocando em estilo de música dos anos 80, assim. Aquele funk dos anos 80, assim, mais. Aí ficava uma música de putaria, assim, as letras bem pesadonas, assim, com um estilo mó dançante. Quer ver uma coisa que eu fiz? Estou aguardando a autorização, mas tá pronta, né? Eu mostro pros amigos e tal. Nós pegamos, nós regravamos a música Tédio, um arranjozinho um pouco mais pesado, né? Sim. Com a letra do Mr. Catra. Mas ficou massa, bicho. Eu toco no show. Qual do Catra que vocês fazem? Para. Eu só mudei um ajustezinho na letra. Ficou como? É, Achei que era nesse versão, no para. Achei que Não, você tinha colocado ficou outra no- coisa. ficou no rock and Tipo roll. breakdown, assim. Isso, Para. Eu vou te enviar, mas foi uma delícia de tocar. Uhum. Agora a letra é a do Catra, né? Sabe aquele dia você acorda de ressaca, muito louco, doidão, sua roupa tá cheia de lama e a gostosa tá na cama, e foi o dia que a orgia tomou conta de mim. O show é massa. Eu saio pra tomar aquele chopp e volto feliz. Aí eu peguei, lá tem em Maceió tem uma via com várias bares e casas de evento chamada Amélia Rosa, né? Aí eu cito aquela via, né? Na Amélia Rosa a gente zoa, o uísque energético, a mulher é boa. Uou, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério. É que eu falo. Foda. Fica legal nos shows essa aí? No show fica perfeito. Galera. É porque, assim, a música ela é um sucesso consagrado, né? Do Biquíni, que eu sou fã, um abraço pra galera. E ela foi reapresentada às novas gerações através do Catra, né? Sim. Que foi muito massa.
E como você falou, a música. Eu tanto gosto do Biquíni e também gosto do Catra, né? Eu peguei e digo, vou juntar aqui os dois aqui, espero não ter estragado a obra. E de chama, ambos. né? No show chama, né? A galera que tá lá mais no fundão lá começa a escutar, já vem tudo pra frente, vem cantar. Chama a galera. Mas é legal fazer essa junção. Na realidade, o trabalho o mais recente mesmo seria esse, né? Uhum. O Pau do Índio, ele é um lançamento sim, só que ele é lançamento e já está na rede. Ele tá pronto, mas ainda não foi para... As Acho que é a plataformas, primeira né? vez que eu comento, inclusive, né? Uhum. Eu tô aguardando a autorização e tudo mais. Sim, eu ia te né? perguntar isso agora, se Isso, já é. conseguiu se vocês já tinham conseguido a É. liberação para poder fazer a versão, a regravação. A gente nós solicitamos, estamos aguardando o retorno. Uhum. Sim. E como é E que faz? Você manda lá pra eles lá, que vai fazer um cover? Como é que funciona? É, é, fazer uma versão, né? Sim. Eu tenho uma profissional que eu conheci nessa jornada de gravar o show livre e tudo mais. Digo, olha, eu queria fazer uma regravação de Chupa Tuda, né? Que é De quem? Qual o da nome música Chupa Tuda. Chupa De toda. quem? Qual que é essa música? Não? Essa música, Não sei, não. essa música, ela é da década de 80. Acho que do disco Frutos Tropicais tal. Eu comecei a tocar essa música em rock Uhum. e quando fui, acho que em 2001, 2002, 2000, acho, a cantora talentosíssima Ivete Sangalo gravou um DVD Uhum. cantando com Gilberto Gil. Essa música? Então trouxe de volta, né, ela, Uhum. né, que é um sucesso, né? Eu tô tentando lembrar o refrão dela. aqui, E aí, chupa toda, eu quero beijar. foi isso, pode crer. Agora, Chupa Toda que fala, nunca tinha entendido, nunca tinha prestado atenção. o nome dela é Céu da Sua Boca, né? Mas é mais conhecida como Chupa Toda. Uhum. Pô, legal. A gente toca ela há um tempão, até antes da Ivete. Tem um pessoal lá na rua que achava que a música era nossa. Não, essa música é uma música antiga, que quando eu era garoto teve uma explosão da lambada, né? Uhum. Que teve também a música, né, do Chibio, né? Já chupou Chibio, chupei, gostei do Chibio. Era Chupa Toda, era do Chibio. E aí aí veio o Beto Barbosa e tal. Foi uma fase de lambada muito, muito, muito forte, né? Acho que no começo da década de 90, né? Sim. Ali tinha tem muita gente que fala assim, pô, hoje em dia a música é muito... Hoje o pessoal fala muito de sacanagem nas músicas, né? Se você for pegar umas músicas antigas, tinha muita música que falava de sacanagem também. Tinha, é verdade. Mas antigamente era mais duplo sentido, né? No sentido. Hoje é muito mais crachado, né? Hoje tem música que, né? Tipo, você pega uma MC Pipoquinha, ela já fala, bota no meu top enquanto eu mamo seu amigo. Tipo, hoje tá mais... Naquela época não, tinha aquele lance duplo sentido. Tinha aquele lance da irreverência, né? Verdade. Aquele duplo legal, sentido, aquele né? duplo sentido, que é muito legal, que é uma arte, assim, muito que vem do Nordeste, que é muito legal, né? Que fez bandas que a gente... Raimundos, por exemplo, chupinhou muito disso, né? E que a gente gostou pra caralho, que o Brasil inteiro gostou, né? Tem muita referência de lá, né? Com o Zenilton, né? Zenilton, sim, isso mesmo. Aí também tem a Cremilda, né? Fazia um trabalho, um forrozinho também com duplo sentido também. Sim. Então, Saudosa Memória, né? O próprio... Meu Deus do céu, desculpa. Chapeuzinho. Um gordinho do Gol. Genival Lacerda. Genival, cara. Genival Lacerda, fantástico, Genival. Sim. Né? E outra galera, né, que fazia o próprio super fã também do samba, né, carioca.
Desculpa, é o cansaço do dia. É o. Meu vizinho, O Bezerra da Silva. Bezerra é fantástico, cara, né? Bezerra é massa. Engraçado, o Bezerra tinha umas sentido letras. O Bezerra tinha umas letras assim, man, né? E o pessoal achava que ele era aquilo ali, né? Que ele era cheirador, que ele era fumador de maconha, que ele era beberrão. Ele não era, ele era evangélico, né? Olha só, Né, querido? O pessoal achava que o Bezerra da Silva era loucão e ele era mó caretão. Eu também achava. Falei, não, o cara vai da igreja, o cara é crente faz um bom tempo, né? E os caras aí. Aquelas letras que é do Bezerra, ele pega do pessoal da favela, né? Do perfeito. pessoal da comunidade, assim, quando rolava aquelas rodas de samba. Aí tinha aquelas músicas paródias que o pessoal faz, ele pegava. Essa da cocaína geladeira é de um cara lá da comunidade, lá de onde ele morava. Conhece essa, Lobão? Conheço. Não. Conheço. E da festa de criança? Qual que é da festa de criança? É festa de criança, tem cocada boa. É a criatividade do artista, né? É criatividade. Sabe que eu produzia os vídeos adultos, né? Aí Adulto, você diz o quê? um filme pornô, sabe? Eu fui produtor, né? Aí um amigo meu disse, rapaz, eu tava vendo o filme Senhor dos Anéis. E foi mesmo, tal. Mas o Senhor dos Anéis que ele tava assistindo era o vídeo pornô, né? Ah, o Senhor Aí eu dos disse, Anéis? aí eu disse, um dia um dia esse nome vai ser, eu vou dar para um filme que eu vou produzir. E eu coloquei, né? Eu lembro que você fez eu vi uma reportagem disso, você falando, né? Que a história, né, Você chegou a fazer esse, né, o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, né? A saga do anel e tal. A saga do... O cara que... Como é que é? O cara, ele pegava o anel, aí ele ficava louco pra dar o anel, é isso? Era uma maldição, né? Ele portou o anel e já... Ele ficava doido pra ser Quer possuído, né? soltar o anel. Aí já vinha o senhor do anel para possuir e tal. E como foi? Como que era gravar essa loucura, assim? Tanto os outros lá. Aquele do bairro lá que você fez também, o do Gozada, como é? Gozada em Jatim. Como que é? Puta, não vou lembrar, mano. Qual que era o nome do Diamantinho. Era o nome do bairro, como que era? Você tinha feito o nome do bairro. lá. Gozando no Jacintinho. Como é que era gravar essas paradas lá, ô Lobão? Você se sentia confortável? É um ambiente meio. É tipo como se fosse um trabalho mesmo, assim? Não, mas Ou era aquela coisa assim, caramba, o pessoal tá fazendo sexo aqui. é um trabalho feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? Por exemplo, você tá trabalhando numa situação onde a pessoa ela está eternizando a sua imagem e a sua intimidade, né? Então tem que ser algo realmente a pessoa quando decide fazer, digo, olha, eu recomendo que se for fazer bote a máscara, porque depois que a gente filmar, que eu fazer as cópias e eu lançar no mundo, não tem mais volta. Tem mais volta. Então, Tem como ir atrás, não. Então é algo que é uma decisão que você toma Tem muita gente que olha assim, que vê, que acha que é. Beleza, tudo bem, é um de menor porte, é um trabalho amador, mas é um trabalho muito profissional, né? A menina chegar lá, ela, sabe, naquela bagunça, que às vezes o pessoal vê de fora como uma coisa mais amadora, né? Acha que é chegar lá e transar com todo mundo e aquela putaria toda, né? E não, é uma coisa séria, né? É tipo um trabalho, é tipo como se fosse uma gravação mesmo, como um podcast aqui também. Não, mas é um trabalho e é sério, né? Senão o produto não sai, né? Não sai direito, né? Eu fico aqui assim, nossa, quando eu produzia os filmes, tudo que eu queria ter era essa estrutura de luz e tal, que eu não tinha isso, né? Então, Mas,
Ô, Lobão, os amadores eles são melhores do que os profissionais, cara. Perfeito. Mas assim, Na verdade, você prefere consumir um amador ou um profissional? Então, mas o amador feito bem, assim, com Assim, um tipo, amador uma bem luzinha feito. melhor. não, isso não é uma legal. imagem, tal, né? Assim, Então. é o entretenimento, né? Nesse caso, o entretenimento adulto. Tem que ter alguma qualidade. Pronto, o primeiro que eu produzi não prestava, Uhum. né? Escuro e tal, né? Não ficou legal, mas serviu de escola, né? Uhum. Foi um dia rapaz, que dia cansativo, Quantos, bicho. quantos você lançou no total? 10. 10. 10. Eu fazia a feira, pagava as contas e investia na banda com a produção dos vídeos adultos. Como que você vê o mercado hoje, ô Lobão? De filmes adultos. Hoje não é mais como era antigamente, né? Não. Hoje você não precisa de uma produtora, não precisa de um diretor, não precisa de toda aquela equipe, né? Às vezes Isso. você A e câmera e tal, uma moça, você consegue fazer faz o produto. consegue fazer um produto, né? É. Você acha que tá melhor hoje? Tá mais democrático, né? Vamos dizer assim. É verdade. Tá mais fácil, né? É, Hoje tem plataformas, né, que você consegue, tipo, um Privacy, um OnlyFans, né? Você consegue fazer a divulgação sem precisar ter que... Tem um produtor, né? Tem uma produtora Isso, que, né? Uma equipe toda ali. O que você acha, assim, hoje? facilitou, né? Facilitou. Quando eu tive a ideia de entrar no universo da produção de vídeo adulto, o meu intuito era fazer para vender para locadora, né? Aí eu estava chegando no mercado e as locadoras estavam saindo, né? Porque estava havendo tava ficando popular, né, os computadores, né, as CPUs e tal, o pessoal fazendo Sim. cópia e tudo mais. Então, quando eu digo, cheguei, abri a pessoa jurídica, gravei o primeiro, aí as locadoras estavam fechando, né? Eu fiz uma pesquisa, não sei se eu comentei isso em outra oportunidade, em uma rua do bairro, tinha 8 locadoras. 8 não, 11 locadoras. Digo, nossa, se nessa rua aqui, né, a rua Santo Antônio, no bairro da Ponta Grossa, tem 11 locadoras, e o bairro, né? E os outros bairros, e a cidade, e o estado, e o Brasil. Eu vou ter todo o Brasil para vender o vídeo pornô alagoano, né? Uhum. Mas aí as locadoras estavam começando a fechar. Caramba, o meu primeiro vídeo ainda tinha assim, VHS. Isso foi o que, 2004, né? 2004, 2005. Tava mudando pro DVD, né? Do DVD. Que era mais fácil de gravar. Era. Porém, era mais caro. Aí eu aqui contactando a empresa Videolar. Videolar. Aí eu sonhava, digo, nossa, eu pegava assim no CD, digo, nossa, como eu queria ter o CD da banda Cheiro de Calcinha feito aqui pela Videolar, né? Depois, como eu queria ter o vídeo pornô alagoano feito pela prensado pela indústria, né? Pela Videolar, tal, para vender para locadora. Você fica, você quer empreender, fica, né? De caramba. Aí, mas eu não tinha o recurso para fazer, né? As cópias, né? Mas eu ainda fiz o orçamento, viu? Eu fiz o orçamento. Disse, olha, quanto é que era? Eu não lembro do preço exato, mas caramba, eu lembro já. Mas assim, a fita VHS, eles faziam até 500 unidades, né? Não, era a partir de 500 unidades, a fita VHS. Já o DVD era a partir, nossa, eu acho que era de 1000 unidades. Mil unidades. Acho que é igual música, né? Música, se não me engano, na época, acho que a prensagem mínima acho que era 1000, se eu não me engano. Sabe qual é o meu sonho atual? É fazer um vinil da Cheiro de Calcinha.
Pô, legal pra caralho. Eu farei. Assim que eu me organizar, que eu quitar alguns compromissos. E o mercado adulto, você não tem mais vontade de voltar? Não. Lobão? Agora que tá muito mais fácil fazer, né? Que Mas- a gente tava comentando, né? Que hoje você, que nem você falou, né? Naquela época você teve aquele pensamento empresarial. Porra, se eu faço um vídeo aqui, nesse bairro tem 11 locadoras. Nessa Só nessa numa- via, só nessa numa rua. via, só nessa rua. Porra, mas principal, né? agora você tem a oportunidade de expandir pro mundo. O pornô alagoano pro mundo inteiro. Então, O cara, pornô o cara lá em Tóquio, ele tá vendo o pornô, ele consegue ver o pornô alagoano, por exemplo. O brasileiro lá, e disseminar lá. Só, enfim. E hoje, e você vê que hoje, não sei se você acompanha, mas muitas mulheres estão ganhando muito dinheiro, assim. Tipo, muito. Mas muito. Papo de milhões, assim. Né? E Perfeito. você não acha. Hoje você não tem mais vontade de Eu te voltar a confesso. trabalhar? Às vezes não atuar, né? Mas você ser a cabeça pensante. Não, mas eu nunca. Não a nunca cabeça entrante. Pensante por trás do. Entendeu? Eu te confesso que, assim, eu já cumpri a minha missão na produção pornográfica, né? Mas ninguém precisava saber também. Porque até hoje ninguém sabe quem é o dono dos Xvideos. É verdade, bem Entendeu? observado. Fica a dica. Fica a dica. Ninguém precisa saber quem é É, o Lobão. Você me deu uma boa ideia. Você pode aparecer com uma. Sabe aquelas cabeças de cavalo? De uma cabeça de lobo. É muito Posso bom. parecer de peruca, né? Aparecer assim no começo de todos os vídeos, a intro assim. Aí você nem precisa atuar, só vai estar assim, ó. Você com a cabeça de lobo, assim. Lobão. Lobão, colocar... Big Wolf. Big Wolf. Nossa! Big Wolf. Aí saiu. Lembra do Panteras? Da produtora Panteras? Sim, Que claro, aparecia a lembro. Pantera e fazia. Uau! E saiu uma unha assim, ó. Na intro. Big Wolf. Big Wolf Não Productions. me dê ideias, porque a gente é de abraçar as boas ideias. É, então ninguém sabe quem é o dono Não precisa daquele. falar Lobão. Big Wolf, Big pô. Wolf. Eu vou pensar com carinho. Vamos trocar ideia depois. A gente pode vamos. fazer uma sociedade. Fechou. E, ô Lobão, só uma dúvida, como que era pra contratar as garotas na época? Assim, você ia lá nos... O primeiro foi mais desafiador, né? Porque a gente tava começando uma ideia nova, né? Um projeto novo e tal, né? Sim. Então você não tem nome, não tem... É aquela coisa, né? O mais difícil é o primeiro passo, né? Sim, a primeira vez. Aí a gente conseguiu a primeira oportunidade, né? Uma profissional, ela aceitou e nós fizemos. O filme não ficou legal. Eu digo, olha, isso não ficou legal, tá mal iluminado, tudo mais. Aceita fazer o segundo? Digo, olha, aceito, tal. Mas não pôde, ela indicou uma colega. Aí já criou aquele digo, olha, tem o Lobão que tem esse projeto, trabalha direitinho, paga direitinho, é uma coisa organizada, né? Por mais simples que fosse, mas é uma coisa organizada, feita com responsabilidade Não é bagunça. e não é bagunça. Aí o primeiro foi uma escola e o segundo vídeo foi o primeiro, né? É o que nós lançamos, O primeiro seria o piloto, digamos assim, da parada. o piloto. Pra você ter ideia como é que faz. Aí o segundo, mas no começo já tinha uma logística, né? Eu já contratei um cinegrafista com uma câmera melhor, aí já teve uma iluminação e tal. A equipe mais enxuta, né? E quantas cenas você fez no segundo? Duas. 2 cenas, né? De quanto tempo, mais ou menos? acho que 20 minutos. Aí a gente edita tal, né? Aquela editaçãozinha, aquelas Estica, três diminui. Pô, que legal, mano. Consegui- Gostei da ideia do consegui- Big Wolf. Eu consegui fazer 10. Agora, 10. é porque é o seguinte, que a gente vai amadurecendo, e eu tenho as minhas ideias e os meus ideais, né? Sim. Assim,
o vídeo adulto, ele, nossa, matou a minha fome, me deu projeção Uhum. nacional, né? Mais do que a banda, né? Não é demérito da banda, né? Porque chama mais atenção. Se tiver uma banda de rock com trabalho autoral que você não teve acesso ainda e uma produção de vídeo adulto, naturalmente a pessoa vai ficar curioso com o vídeo adulto, né? Então, chamou mais atenção. Mas o vídeo adulto, ele foi uma ideia que surgiu para custear o trabalho musical. Foi uma necessidade do momento, né? Foi uma necessidade do momento. E eu faria tudo de novo se eu precisasse, né? Só que assim, eu consegui cumprir a minha jornada com o vídeo. E é aquela coisa, nós estamos muito bem servidos de bons produtores de vídeo, de filmes e tudo mais, né? Dos mais variados segmentos, né? E também do pornô, né? Do vídeo adulto. Né? A gente tá carente de bons políticos, Uhum. né? E eu trago comigo a ousadia daquele produtor, né? Então, para a política, né? Então, isso... Aquela coisa, como produtor ali de filme adulto, você acha que já fez sua parte ali, né? Você não tem mais o que fazer aqui, né? Então, você acha que você vai pra onde você acha que você pode ser mais útil, né? Pois é, assim, eu digo, peraí, eu quero que a medicina hiperbárica ela chegue no tratamento do pobre. Então, eu não vou conseguir isso como um produtor de vídeo adulto. Eu vou conseguir isso na política, né? Mas Big Wolf é uma boa ideia, hein? Mas é uma boa ideia. Você conhece a medicina hiperbárica? Não, fala um pouquinho. Fala um pouquinho dela pra gente. É o seguinte, imagine uma pessoa que tem diabetes, né? Dentre outras condições, tem o pé diabético, né? A pessoa com diabetes, ela pode ter o pé machucado, tá? Uma Periga até amputar feridazinha. também, né? Isso, e pode chegar a amputar. Você, quando tem acesso ao tratamento com a câmara hiperbárica, você fica num ambiente atmosférico tal e você respira o oxigênio 100%. É aquela região que ela não é irrigada, ela passa a ser irrigada e aquela área ela volta a se recuperar e a pessoa muitas vezes ela sara. Entende? Então isso nem todo mundo tem acesso, né? Só quem pode pagar e tal. Então a gente quer que isso chegue. Então quantas amputações não seriam evitadas, né? Então isso sai mais caro, né? Né? Então você incentivar as pessoas a não tomarem, a não consumirem açúcar, né? Que o açúcar é um grande inimigo né? do povo. É uma delícia, né? Mas também tem o seu ônus, né? Então, assim, a gente quer muito que isso... E não é coisa do outro mundo, né? Mas eu quero que a hiperbárica ela chegue no SUS de forma ampliada. Então, quantas pessoas em outras condições de saúde merecem ter acesso a isso, né? Desculpa cortar, Lobão, Claro. mas é que eu lembrei, quando você falou do tratamento hiperbárico, né, a questão da câmara hiperbárica, né, realmente é muito difícil, nem todo mundo tem acesso. Eu lembro que surgiu até, não sei se é uma lenda e tal, do Michael Jackson, né, que ele usava a câmara hiperbárica para retardar o envelhecimento. Mas pelo que eu vi, lendo em algumas coisas, ele teve aquele episódio da queimadura numa gravação, acho que da Pepsi, se eu não me engano. Pois é. E aí ele usava a câmera exatamente para ajudar na cicatrização e Isso, tudo mais, né? isso. Mas realmente é um tratamento muito importante e que se tivesse acesso
o pessoal mais necessitado tivesse acesso, ia ajudar muita gente, né? É verdade. Então, isso é um das nossas, das nossas ideias ideais, né? Aí eu digo, peraí, ou eu canalizo a minha energia para isso ou para o entretenimento, né? Então, peraí, então, do entretenimento eu já estou satisfeito com a banda, né? Aí direciono a energia para a gente tentar. E é uma coisa, sabe? Eu digo, rapaz, por que não chega, né? Por que isso aqui não avança para alcançar mais pessoas, né? Na rede pública. Vocês estão falando de né? política de novo? É que a gente. Não, ele tá falando mas, uma coisa muito legal. Eu saí, a gente tava no papo Fui. das produção adulta lá. Isso. Eu Não, mas voltei, tô tá falando no de contexto. Não, é saúde pública. Ah, então tá. É que é o seguinte, a gente fala, que eu comentei da ousadia de produzir o vídeo adulto, essa ousadia eu trouxe para a política. Né? Então, assim, se ter o exemplo, além da ousadia, de canalizar energias para coisas que beneficiem a população. Como, por exemplo, Porque já tem muito produtor de filme adulto bom, então ele não precisa. Aí não tem muito político bom, né? Aí precisa canalizar. Exatamente. Né? Foi o que ele falou. É isso. Aí a gente citou o exemplo da medicina hiperbárica, Uhum. né, que poucas pessoas têm acesso, né? Então, para mim ia ser uma grande alegria ver uma pessoa lá da quebrada, da comunidade, ter acesso, a pessoa tá lá com o seu pé machucado, né, e tal, e ter acesso ao tratamento hiperbárico. Hiperbárico, o que é? Eu não manjo. Não, é o seguinte, Eu acho que tem em casa também, não deve saber muito bem. eu queria te agradecer por essa oportunidade. Sim. O paciente ele vai ter a possibilidade de entrar numa câmara, que pode ser coletiva ou individual, e ela vai vivenciar uma situação atmosférica diferente da nossa, um pouco diferente da nossa, e vai respirar oxigênio 100%. Então, um tecido que não recebe, não é irrigado, ele começa a ceia e o sangue começa a chegar e aquela área que poderia ser amputada, ela tem chance de ser recuperada. Né? Depois eu convido a fazer uma pesquisa, né? Assim, medicina hiperbárica. Eu te convido a pesquisar, né? E cobre isso do seu prefeito, do seu vereador, do seu deputado. Isso, e a gente quer que isso chegue, né? Para a pessoa da comunidade. Né? Não tem por que tantas amputações, né? Tanto. Você pode evitar. Quanto mais puder ajudar as pessoas mais necessitadas desse tipo de situação, né? Que não é. Pô, para poder fazer isso, quanto é que custa um procedimento para você fazer? Tem alguma ideia mais ou menos quanto custa? O médico determina as sessões, né? Não sei se R$500, R$400 cada sessão. É mais, não é? Meu pai tem pé diabético, tem pé diabético. Sim, tem pé diabético, seu pai? O que eu falei aqui, eu falei alguma bobagem, fugi um pouco do. É exatamente isso. E poucos hospitais aqui em São Paulo fazem esse tratamento da câmara hiperbárica. E depois da câmara ainda tem todo o processo de volta, né, para não ter o choque depois que você saiu do oxigênio 100%. Então, cada sessão custa de R$2.000 a R$2.500. Olha só. Como o Brasil é um país rico e é rico mesmo, então a gente pode proporcionar ao nosso povo isso. Só que está aqui uma situação, né, de uma câmara individual. Tem a coletiva também e tal, né? Mas a gente quer que o povo tenha acesso a isso. Né? Para isso requer um trabalho, né, um foco, uma dedicação. E é a mesma ousadia de quem ousou um dia
produziu lá o pornô alagoano, né? Então, essa ousadia, assim, né? E que a mesma ousadia é do caba que ousou fazer o tal remédio canabidiol, né? Lá em Alagoas, né? Sim. Essa pegada. O legal é que aí, como você ali como produtor ali no começo ali de filme adulto, assim, mesmo sem saber nada e metendo as caras pra fazer, você foi lá, você teve uma perspicácia de fazer uma parada, de pensar, pô, vou fazer o lance dos vídeos, né? Pô, vou vender nas locadoras. E, pô, isso já é um puta pensamento de empreendedor, né? Bem assim, bem arcaico ali da ideia, mas não foi sei uma coisa. não sei o que me espera, não sei o que, mas vamos meter a cara aqui, vamos tirar do Não custa papel. nada pra nada. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é coletiva. Esse é. Então, rapaz, muito obrigado por isso. Obrigado, viu, meu anjo? Esse é um serviço de utilidade pública, né? O tratamento hiperbárico, né? Que as pessoas possam ter acesso, né? Você que é vereador, que é deputado, você prefeito, governador, de qualquer lugar do país, atentem a isso, né? Quantas dentro. isso aqui, ó. Foda pra caralho. Isso é uma realidade, só que a gente defende que seja ampliado, né? Que o custo seja reduzido, né? Que o Estado possa prover isso, né? A gente já paga por isso, né? Então, o negócio é ter o político que queira implantar. Agora, veja, como é que isso acontece? Fulano, você vai botar hiperbárica? Eu sou seu amigo, eu tenho uma clínica eu tenho uma clínica que oferece esse serviço. Se você botar isso para o público, eu não lucro. Entendeu? Então, não coloca, não. Eu sou seu amigo, a gente toma uísque junto, rapaz. Você vai colocar o negócio? Tem muito disso. Você entendeu? Né? Como é? Aí não vai para o povo. Ô, fulano, você botar um hospital público veterinário, eu sou seu amigo. Né? Só que o Lobão não tem o amigo que tem uma clínica. O Lobão que ele defende que bote, porque eu quero que chegue para o povo, para todo mundo. Mas aí esse cara da Câmara, ele não vai querer investir na sua campanha. Mas tudo bem. Não, eu sei, eu entendo, né? Mas assim, você não tem, porque esse mesmo cara não vai querer investir na sua campanha pra você poder fazer isso com ele, né? Ele vai com quem ele é amigo, com quem ele conhece, né? De falar assim, pô, o cara não vai fazer isso, o cara não vai prejudicar. Eu vou perder dinheiro pra gente pobre. Isso, Aí está o desafio, né? De Sim. você orientar o povo a dar a caneta que decide as coisas, pelo menos por 4 anos, a quem queira fazer as coisas em prol dele, né? É um desafio muito tamanho, mas faz parte, né? E é uma coisa muito importante, né? Uma coisa de saúde pública que faz a diferença. Pode fazer diferença pra quem não tem, né? Mas pra quem Isso. tem faz uma puta diferença, não é? Isso, é por isso que eu fico grato por esse momento aqui de troca de ideias, de informação, que a gente consegue tornar mais popular um assunto desse, né? Tem gente que tem a condição, que tem o problema, mas não tem a informação. Sim. Né? Isso ocorreu comigo há um mês. Né? Chegou a minha informação que, olha, o pai da menina, ele amputou o pé. E que foi. Porque não, ele é diabético, isso aqui. Eu digo, caramba. E ele tinha, né, condição, né, financeira mas não tinha informação. Né? E com isso ele perdeu o pé. Nossa. Né? Se alguém falar, seu fulano, pare tudo e olhe para si, vá fazer, tem essa opção aqui, tem esse método aqui que vai te ajudar, vá. Né? Ele iria. E não iria perder o pé. Né?
Olha, eu saí do processo eleitoral muito fragilizado, né? Eu tô aqui em São Paulo de teimoso, mas assim, foi. Mas eu digo, nossa, eu tô inteiro para poder trabalhar, né? Mas, poxa, você é, já é desafiador, né? A jornada da vida você inteiro. Imagina você perdendo, né? Sim. Então, aquela informaçãozinha, olha, tem esse caminho aqui, trilha aqui, é um caminho. Acho interessante, né? Então, é uma coisinha simples que às vezes faz uma puta diferença na vida das pessoas, É né? verdade. Aí, vamos em frente. E eu fico muito grato por isso, viu? Por ter demonstrado, né? Uhum. Não confundir com. No primeiro momento, eu confundi também, né, com a cirurgia bariátrica, né? Os termos são parecidos, né? É hiperbárica. Vamos em frente. Viva a ciência. E você deve ter visto várias coisas assim, né? Quando você estava se candidatando lá, várias coisas que você pode fazer, poxa, dá pra fazer isso. Isso é muito importante fazer isso pro povo, né? Coisa Sim, que ali como quando você tava em outra posição ali, você não conseguia enxergar. é verdade. Olha, quer ver uma coisa simples que você resolve, você ajuda muita gente com tinta. É a tal da faixa para motos, que aqui em São Paulo tem, Tem. né? Uhum. É ruim com ela, pior sem ela. É bom que tenha ela, né? Porque você Sim. já dá uma organizada tal. Aí a gente bate, apresenta isso, pede, solicita, mas quem está no poder não coloca, né? E quem paga o preço é o motociclista, é o condutor. Então você evita aí quantas mortes, acidentes, né? Quantas amputações, quantas tempo de recuperação, de internamento você evitaria quando você proporciona para o motociclista essa opção, né, de via, né? E você resolve implanta isso com um breve estudo de viabilidade e tinta. Você faz a faixazinha para moto, todo mundo segue e você organiza, né? Mas quando o técnico fala que isso aconteceu comigo em outra situação, digo, olha, eu quero organizar aqui no centro de Maceió o embarque com formação de filas. Não sei se já contei isso em outra oportunidade. Não. Lá em São Paulo tem, né? Eu com as minhas vindas, né? Por conta da cheia de calcinha, né? Eu vim desde 98 que eu vim para cá. A primeira vez eu vim de carona, foi fantástico. Aí eu digo, olha só que legal, aqui tem a formação de filas, né? Aí eu comecei a defender isso lá para o centro de Maceió, né? Tinham 42 linhas. Eu considerava o maior terminal de ônibus de Maceió, era a junção da Rua do Comércio com a Rua das Árvores. Juntando tudo dava 42 linhas. Então o ônibus ele parava onde dava. Ou ele parava aqui, ou ele parava 2 metros antes, ou 3 metros depois, ele parava onde dava. O trabalhador estava ali, todos, e quando o ônibus encostava, no efeito manada, todo mundo corria para a porta. Sim. Isso é natural do ser humano, né? Ele precisa chegar até o veículo, de repente conseguir algum lugar para sentar, para Sim. poder ir para casa. Então todo mundo, no efeito manada, ia até a porta. Ali tinha um furto, ali tinha alguém pisava no pé de alguém, Por isso machucar. né? Ele se machucar, o ônibus passava em cima, o ônibus atropelava. Então uma série de situações. Aí o técnico, eu dizia, gente, eu fiz aqui, eu cheguei para o órgão de transporte e trânsito do município. Eu tenho aqui um projetozinho simples para organizar aqui a Rua do Comércio, que é a cada 13 metros um ponto de ônibus. Você bota uma plaquinha com o nome da linha. Eu não estou inventando isso. Eu vi isso em São Paulo, no terminal Bandeira, no terminal Parque Dom Pedro. E eu queria que vocês olhassem isso com carinho para nós implantarmos aqui no centro da cidade. Aí sabe o que foi que eu ouvi de um técnico
que o maceuense, que o alagoano, não tinha educação para formar filas. Digo, não, rapaz, que é isso? Está enganado. A gente tem sim. O que falta é o órgão competente implantar a ideia correta. Implante que o povo segue. Meu irmão, foram 7 anos de luta. Eu comecei isso em 2013. Eu vim conseguir implantar a plena organização da formação de filas para o embarque seguro nos ônibus em 2020. Caramba, todo esse tempo. E sabe como? Depois de um mal-estar meu com a prefeitura. Mas eu consegui. Agora, foi uma jornada desnecessária, mas foi uma jornada. Você passa 7 anos para conseguir proporcionar para o povo segurança para entrar no ônibus. Agora, para o meu... Eu lamento muito que hoje o povo forma filas para embarcar, mas infelizmente formam fila sob o sol ou a chuva. Não existe proteção contra sol e chuva, onde a gente conseguiu organizar a fila, né? Só falta mais esse detalhe. É porque assim, é aquela coisa. O rico no poder, ele não anda de ônibus, ele não precisou, ele não sabe o que é isso, sabe? Ele sabe o que é o ar-condicionado, o conforto do gabinete, O carro outro. blindado. Ele não sabe. Quem sabe disso é quem pega, então, quem pega o ônibus e tudo mais, é quem, né? E quem tem a alegria de ver chegar aquela. Rapaz, olha, no dia que a gente conseguiu, teve a ideia, permitiram que a gente fizesse, foi um dos dias profissionais, né, mais felizes da minha existência. Depois de tudo pronto, eu digo, rapaz, uma besteira dessa, acabar 7 anos para conseguir uma bobagem dessa. Eu olhei assim, né? Isso eu só consegui porque queria um voto meu na Câmara. Eu digo, olha, eu só voto nesse projeto se eu conseguir, se vocês deixarem, aceitarem eu organizar, como eu sempre sonhei, os pontos de ônibus da Rua do Comércio. Só deixem que eu já tenho todo o material, as placas, tudo. Eu tinha feito um estudo, né? Nada demais, nada. Só a cada 13 metros um ponto. E o nome da linha, né? Eu já tinha tinta, né? Eu usei uma tinta tão legal que até hoje a tinta tá lá. Quando vandalizam a placa, o nosso povo é tão maravilhoso que forma uma fila com a marcação da tinta que nós usamos, né? Ai, foda. Aí Aí vem o cara lá falar que o povo não era. Sabe como é que. não tem educação pra fazer fila. Tem. Forma uma fila no caixa eletrônico, forma uma fila no supermercado. Sim. Agora, se você botar o caixa eletrônico em movimento, ninguém forma fila, né? Se você botar, né? Agora tá lá o ponto paradinho, né? Então, aí, assim fizemos, né? A cada 13 metros um ponto, tá lá o ponto com a plaquinha, né? Como tem aqui nos terminais, né? Aí, para facilitar, eu fiz, para deixar a coisa mais precisa, né? Tem uma pinturazinha assim na frente. Desculpa. Aí o ônibus, ele para exatamente ali, ao lado da placa, ao lado na reta da pinturazinha. Aí todo mundo embarca direitinho. Fantástico. Eu digo, gente, eu não estou inventando, não. Isso aqui já estou pegando, né? Eu achei legal. Tô pegando de onde deu certo. Não deu certo. Aí eu achei legal um dia, né, que a gente foi lá mostrar para os técnicos, né? Aí eu levei choquito, levei confeito, levei uns bombons, né? Aí o choquito ficou em pezinho assim, né? Pra depois todo mundo lanchar, pra descontrair, né? Uhum. Aí o choquito era o ponto de ônibus, né? O batom garoto ficava em pezinho, era os pontos de ônibus, né? Aí o choquito e o outro era o ônibus, né? Digo, ó, aqui tá o ponto, né? Que é o batom garoto. Aí chegava o choquito, né? Que era o ônibus, chega aqui. Aí aqui tá as pessoas, né? Os confeitos, né? Depois todo mundo comeu, lanchou e tal, pra descontrair. Sim. Mas digo, nossa,
e não saiu naquele que não porque o Código de Trânsito diz que tem que ter uma baia de entrada, uma baia de saída, a cada tantos metros que tem que ter um ponto. Digo, mas o Código de Trânsito, ele não consegue, ele não se encaixa na vida real do centro de Maceió. Uhum. É outra coisa. Por isso que é alguém que tem que estar lá dentro, que Pois vive é. lá dentro, pra poder fazer, pra poder dar uma ideia de mudar, né? É isso. A gente é uma pessoa querer colocar uma coisa que, tá bom, pode funcionar em outro setor, outra parte. É, Mas ali Mas querer pra ali inserir não dá, ali é é. diferente, é outra logística, outro É. tipo de pessoas que utilizam. né, outra dinâmica. Aí preferem deixar o caos do que usar a criatividade para resolver. Ah, mas é. E apegado à legislação. Então isso se encaixa em várias situações. Né, do remédio da cannabis, enfim. Aí você vê, já tem muito produtor de vídeo adulto, ó, precisa de gente que tem essas ideias pra estar lá, né? É isso aí. Ô, Lobão, antes da gente encerrar, fala pra gente aí qual que é o futuro do cheiro de calcinha, o que tem coisa por vir aí. Meu, hoje muito trabalho, né? Muito trabalho. A gente tem essa agenda domingo agora, estamos trabalhando para que corra tudo bem. Estou trabalhando para ter uma agenda na semana que vem. Eu fico aqui em São Paulo até o dia 3 ou 4 de agosto. E o pessoal da banda só vem no dia pra gravar, pra tocar? Na realidade, eu não tive, nesse momento, a condição de vir com a equipe toda. Então, o nosso guitarrista, ele já mora aqui em São Paulo. Meu amigo Willa, a quem eu envio um grande beijo, meu irmão Willa. Quero mandar um beijão também para toda a família Cheiro de Calcinha. E você também faz parte da família Cheiro de Calcinha, viu? Eu tenho a camisa do cheiro de calcinha. Obrigado. Aí tem a turma de Maceió, aí lá tem o Arthur, o Alisson, o Will, o Fábio Boca, tem o amigo Bola Gato, tem que assim, a gente, eu digo, galera, temos que formar aqui uma família aqui, né? Aí a turma entendeu que assim, não dá pra banda parar porque eu não pode, né? Você vê, agora a gente vai tocar, vamos ter o apoio dos amigos da banda Neisséria. O baixista da banda Neisséria vai tocar conosco e o baterista, né? Na guitarra o nosso amigo Willa e eu fazendo o vocal. E eu digo, e o dia que eu não puder cantar, o Lobão tá rouco e tal, convida alguém que canta, mas não deixa, não falhem com o compromisso. Né? Que isso é importante, né? Tem que ter palavra, né? Não falhe com compromisso. Eu não posso, tal. Veja, o CDC, né? Não pôde tocar, convidou o Axel, né? Assim, o vocalista não pôde tocar, né? O Axel, mas não cumpriu o compromisso, né? Todo mundo trabalhou, pagou as contas, né? Cumpriu a palavra. Então, Precisa mais ter aquele pego de ter a banda inteira lá, a banda completa. Um não pode ir, então manda outro vai. Se ajusta, né? E tal, né? Mas assim, né? Cumpre a palavra, cumpre o compromisso, né? Isso é muito importante. Então a gente organizou a família. Então aí, dessa vez, eu irei trabalhar com os amigos da banda Neisséria. E numa outra oportunidade, vem o Arthur, o Alisson, né? E vamos em frente. E sempre foi a mesma formação? Por força das circunstâncias, não. Né? Quem tá com você ali desde o começo? Desde o começo, infelizmente, nenhum. Só eu. É somente eu. Mas o mais antigo é o que mora aqui em São Paulo. É o William. O carequinha, né? Sim. O mais antigão era o Bola Gato, mas ele optou em sair da banda. Eu adorava trabalhar com o Bola Gato, sabe? O Bola Gato, ele tocava, sabe? Sorrindo assim. Pô, Com alegria no rosto. Né? era de caramba, isso me contagiava, de caramba. Desenrolado na bateria, meu amigo Bola Gato.
É isso aí. Ô, Lobão, antes da gente encerrar, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas, né? Amigos, obrigado Hoje pela convido. oportunidade. Que isso, Lobão? Você tá aqui, você é da casa, pô. Só chegar aí. Sempre que você estiver Que aqui honra. perto. Obrigado. Vamos pra aquelas Obrigado. 3 perguntinhas. Hoje convidado se arrepende de ter vindo. Se tivesse um apocalipse, se pudesse salvar 3 discos. Fosse pra uma ilha deserta, pra um bunker, pudesse salvar 3 discos. Quais os 3 discos que o Lobão Maceió salvaria? Caramba. 3 discos, hein? Pô, nem mais nem menos. Sim. Rapaz. 3 dias, caramba. Me perdoe pela demora, viu? Fica à vontade, É, pô. vai acabar tudo, só fica Esquenta não. 3 discos ali, ó. Mas lembra que você vai ver aqueles discos pro resto da vida. Poxa vida. Não, então eu vou com os que eu. Fica à vontade, isso aqui manda. Perfeito. Fica na cabeça. Não, eu vou ficar com o Lavota Novo do Raimundos. Sim. Olha, acho que é o terceiro que pede, hein? Eu vi tanto. Eu gostava pra caramba. Eu gosto pra caramba. Guns N' Roses, né? Desculpa a demora. O do Guns, né, cara? O do Guns. Pô, eu achei o vinil, né? Então o Guns, né? O Apetite, né? Force Destruction. Caramba. Mas tem que ter um terceiro, pra, caramba. O Finality ali. Rapaz, que demora. Asa de águia, não vai não? Não, Pra lembrar ali da Merecia. Aí é um Raimundos, um Guns e uma Asa de Águia ali pra fechar a trinca. Não, mas eu vou levar um Do chiclete. Que demora pra falar 3 discos, né, pai? Mas caramba. Mas eu acho que eu levaria uma da calcinha preta. Calcinha preta, eu acho que. Você levava do calcinha preta. Então fechou a trinca, né? Da trinca. Calcinha preta, Raimundos e Guns N' Roses. Do Guns. Cans. É isso aí, Lobão. Cara, obrigadão por você ter colado aí, ter participado aí, cara. Obrigadão mesmo. Muito obrigado. Satisfação te ver de novo aí. Igualmente, meu irmão. Acompanhe sua campanha lá pelo Instagram lá. Obrigado. Acompanhe sua campanha lá pelo Instagram, lá quando você estava concorrendo à Prefeitura de Maceió. Porra, muito legal ver você aí, projetos legais aí, tanto com a música quanto com a arte e tal. É muito bom poder trazer pessoas assim, pessoas como você aqui no podcast, cara. Muito obrigado. Que honra. Eu agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição e fico muito feliz de poder participar do podcast, né, e de ter a amizade de vocês, a confiança. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. A gente agradece, Lobão. É isso, Estamos cara. unidos. Legal pra Muito caralho obrigado. de ter aqui. Sempre, volta aí quando você vai pra São Paulo, sempre dá uma passada aqui. Vamos fazer um episódio aí, vamos dar umas risadas. E, cara, desejo tudo de bom pro Cheiro de Calcinha aí. Que, Obrigado, arrebenta obrigado. lá no show lá. E vamos botar em prática aquele projeto. Vamos sim. Domingo, Qual? Dos filmes ou Do Big Office? dos filmes, né? Mas vamos fazer aquele lá da gig também. Vamos fazer esse som. Pegar o som e tal, né? Vamos sim. De repente, eita, um amigo não pode, não, mas peraí, mas tem outro brother que domina o repertório e tal, né? Pô, vamos sim. Que puder fortalecer aí, pode contar Obrigado, comigo, pode obrigado. contar com o podcast, com a galera aqui Que também, honra. todo mundo do bem. E muito obrigado por ter você aqui de novo. Queridão, mais um episódio Obrigado. hoje, foda. Aí, Lobão, mano. E, mano, Brigadão mesmo de coração, velho. eu agradeço. Fiquei muito feliz hoje quando você me ligou aí, retornou falando que ia rolar e tal. E, mano, desejo tudo de bom. Cheiro de calcinha aí, mano. Muito grato. O episódio ele vai sair depois do show, mas espero que seja um show foda aí pra vocês. E, mano, é isso, cara. É muito legal conhecer você pessoalmente, ter você como amigo e honra. pensar que a gente pode ainda ter esperança em alguns políticos como você, tá ligado? Que tem ideias que realmente querem ajudar o povo que precisa. E é isso que tá faltando. Valeu mesmo. Obrigado, muito obrigado. É nóis, mano. Tamo junto, a gente encerrando. Deixa a sua rede social, mano, seu Instagram lá, Pois o pessoal não. quer te E- acompanhar da banda. Obrigado, muito obrigado. É o Lobão Alagoas e o da Cheiro de Calcinha é @Cheiro de Calcinha Rock.
Uhum. E até hoje você não respondeu pra gente qual que é o cheiro da É calcinha. um cheiro bom demais. Mas é isso, cara. Valeu mesmo. Obrigado, Obrigado. muito obrigado. Encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final aí. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos também nas plataformas de música, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify. Não pode ver o episódio. Deixa rolando lá na sua plataforma de música preferida. Vai fazendo suas coisas. Tem nosso QR Code também. Também tem. Deixa aquele like, compartilha. Tem nosso canal de cortes também, né? Pimentinha tá rolando. É isso aí, Rafa, nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, peço que se inscreva e curta o vídeo lá e ajude a gente a nesse rolê. É isso, galera. Comenta aí qualquer coisa também. É nóis, tamo junto. Valeu. Valeu, Lobão. Obrigado, Mais muito uma, obrigado. tamo junto. É nóis, obrigado. valeu. Falou!